Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Explorando o Universo. Se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe o vídeo. Hoje vamos falar dos buracos negros. Buraco negro é uma região do espaço-tempo em que o campo gravitacional é tão intenso que nada, nenhuma partícula ou radiação eletromagnética como a luz pode escapar. A teoria da relatividade geral prevê que uma massa suficientemente compacta pode formar o espaço-tempo para formar um buraco negro. O limite da região da qual não é possível escapar é chamado de horizonte de eventos. Embora o horizonte de eventos tenha um efeito enorme sobre o destino e as circunstâncias de um objeto que o atravessa, não tem nenhuma característica local detectável. De muitas maneiras, um buraco negro age como um corpo negro ideal, pois não reflete luz. Objetos cujos campos gravitacionais são fortes demais para a luz escapar foram considerados pela primeira vez no século XVIII por John Michael e Pierre Simon. A primeira solução moderna da relatividade geral que caracterizaria um buraco negro foi encontrada por Paul Schwarzschild em 1916. Embora sua interpretação como uma região do espaço-tempo onde nada possa escapar tenha sido publicada pela primeira vez por David Feinstein em 1958. Os buracos negros eram há muito considerados uma curiosidade matemática. Foi na década de 1960 que o trabalho teórico mostrou que eram uma previsão genérica da relatividade geral. Espera-se a formação de buracos negros de massa estelar quando estrelas muito massivas colapsam no final do seu ciclo de vida. Um buraco negro pode se formar também a partir da condensação de nuvens de gás. Uma descoberta de novembro de 2023 é consistente com essa hipótese. Após a formação de um buraco negro, ele pode continuar a crescer absorvendo a massa do ambiente. Ao absorver as estrelas e se fundir com outros buracos negros supermaciços de milhões de massas solares podem se formar. Há um consenso de que existem buracos negros supermaciços no centro da maioria das galáxias. A presença de um buraco negro pode ser inferida por meio de interação com outra matéria e com radiação eletromagnética, como a luz visível. A matéria que cai em um buraco negro pode formar um disco de acreção externa, aquecido por fricção, formando alguns dos objetos mais brilhantes do universo. Se houver outras estrelas orbitando um buraco negro, suas órbitas podem ser usadas para determinar uma massa e a localização do buraco negro. Tais observações podem ser usadas para excluir possíveis alternativas, como estrelas de nêutrons. Dessa maneira, os astrônomos identificam inúmeros candidatos a buracos negros estelares. No núcleo da Via Láctea contém um buraco negro supermassivo de cerca de 4,3 milhões de massas solares. Em 11 de fevereiro de 2016, a colaboração do LIGO anunciou a primeira detecção direta de ondas gravitacionais, o que também representou a primeira observação de uma fusão de buracos negros. Em dezembro de 2018, foram observadas 11 ondas gravitacionais originadas de 10 buracos negros em fusão, junto com uma fusão binária de estrela de nêutrons.
Em 10 de abril de 2019, a primeira imagem direta de um buraco negro e sua vizinhança foi publicada após observações feitas. Quando um objeto cai em um buraco negro, qualquer informação sobre a forma do objeto ou distribuição de carga nele é distribuída uniformemente ao longo do horizonte do buraco negro e é perdida para os observadores externos. O comportamento do horizonte nessa situação é um sistema dissipativo que é estreitamente analógico ao de uma membrana elástica condutora de atrito e resistência elétrica. Isso é diferente de outras teorias do campo, como o eletromagnetismo, que tem atrito ou resitividade ao nível microscópico, porque são reversíveis no tempo. Como um buraco negro atinge um estado estável, com apenas 3 parâmetros, não há como evitar a perda de informações sobre condições iniciais. Os campos gravitacionais e elétricos de um buraco negro fornecem uma pouca informação sobre o que ocorreu. As informações perdidas incluem todas as quantidades que não podem ser medidas distante do horizonte do buraco negro, incluindo números quânticos aproximadamente conservados, como o total do número barônico e do número leptônico. Esse comportamento é tão intrigante que foi chamado de paradoxo da informação dos buracos negros. A característica definitiva de um buraco negro é o surgimento de um horizonte de eventos, um limite no espaço-tempo, através do qual a matéria e luz podem passar apenas para dentro em direção à massa do buraco negro. Nada nem a luz pode escapar de dentro do horizonte de eventos. Como previsto pela relatividade geral, a presença de uma massa deforma o espaço-tempo de tal maneira que os caminhos percorridos pelas partículas se inclinam em direção à massa. No horizonte de eventos de um buraco negro, essa deformação se torna tão forte que não há caminhos que se afastam do buraco negro. Para um observador distante, os relógios perto de um buraco negro parecem marcar mais lentamente do que os que estão distante do buraco negro. Devido a esse efeito, conhecido como dilatação do tempo gravitacional, um objeto que cai em um buraco negro parece diminuir à medida que se aproxima do horizonte de eventos, levando um tempo infinito para alcançá-lo. Ao mesmo tempo, todos os processos nesse objeto diminuem a velocidade, do ponto de vista de um observador externo fixo, fazendo com que qualquer luz emitida pelo objeto pareça mais avermelhada e mais escura, um efeito conhecido como desvio gravitacional para o vermelho. Por fim, o objeto em queda desaparece até não poder mais ser visto. Normalmente, esse processo acontece muito rapidamente, com o objeto desaparecendo da vista de menos de 1 segundo. Por outro lado, observadores indestrutíveis que caem em um buraco negro não percebem nenhum dos efeitos à medida que cruzam o horizonte de efeitos. De acordo com seus próprios relógios, que lhes parecem marcar normalmente, eles cruzam o horizonte de eventos após um tempo finito, sem notar nenhum comportamento singular. Na relatividade geral clássica, é impossível determinar a localização do horizonte de eventos a partir de observações locais, devido ao princípio da equivalência de Einstein. A topologia do horizonte de eventos de um buraco negro é sempre aproximadamente esférica. Os buracos negros são radioativos. Para buracos negros não rotativos, estáticos, a geométrica do horizonte de eventos
é precisamente esférica, enquanto que para buracos negros rotativos o horizonte de evento é oblato. No centro de um buraco negro, conforme descrito pela relatividade geral, pode estar a singularidade gravitacional, que é um ponto do espaço-tempo no qual a massa associada à sua densidade e a curvatura do espaço-tempo, associada ao campo gravitacional de um corpo, são infinitas. Para um buraco negro não rotativo, essa região assume uma forma de um único ponto, e para um buraco negro rotativo, é borrada para formar uma singularidade de anel, que fica no plano de uma rotação. Nos dois casos, a região singular possui volume zero. Também pode ser mostrado que a região singular contém uma massa da solução do buraco negro. A região singular pode, assim, ser pensada como tempo-densidade infinita. Observadores que caem em um buraco negro de suicide, ou seja, que não são rotativos e não são carregados, não podem evitar serem transportados para a singularidade, uma vez que cruzam o horizonte de eventos. Quando atingem a singularidade, são esmagados em densidade infinita e sua massa é adicionada ao total do buraco negro. Antes que isso aconteça, eles são dilacerados pelas crescentes forças das marés em um processo às vezes chamado de espaguetificação ou efeito do macarrão. Entender suas soluções o máximo possível revela a possibilidade hipotética de sair do buraco negro em um espaço-tempo diferente, com o buraco negro atuando como um buraco de minhocas. A possibilidade de viajar para outro universo é, no entanto, apenas teórica, pois qualquer perturbação destruiria essa possibilidade. Também parece ser possível seguir curvas fechadas de tipo tempo, retornando ao próprio passado, em torno de singularidade, o que leva a problemas de causalidade. Espera-se que nenhum desses efeitos peculiares sobreviva em um tratamento quântico adequado de buracos negros rotativos e carregados. Depois de um buraco negro, ele pode continuar a crescer absorvendo matéria adicional. Qualquer buraco negro absorve continuamente gás e poeira intraestelar de seus arredores. Esse é o processo principal pelo qual os buracos negros supermaciços aparecem ter crescido. Os buracos negros também podem se fundir em outros objetos, como estrelas ou até outros buracos negros. Pensa-se que isso tenha sido importante, especialmente no crescimento inicial de buracos negros supermaciços, que poderiam ter se formado a partir da agregação de muitos objetos menores. O processo também foi proposto como a origem de alguns buracos negros de massa intermediária. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Em 1974, Hawking previu que os buracos negros não são totalmente negros, mas emitem pequenas quantidades de radiação térmica. Esse efeito ficou conhecido como radiação de Hawking. Ao aplicar a teoria quântica de campos a um fundo estático de um buraco negro, ele determinou que um buraco negro deveria emitir partículas que exibissem uma radiação de corpo negro. Desde a publicação de Hawking, muitos outros verificaram o resultado através de várias abordagens. Se a teoria de Hawking da radiação do buraco negro estiver correta, espera-se que buracos negros encolham e evaporem com o tempo, à medida que perdem a massa pela emissão de fótons e outras partículas. A temperatura desse espectro térmico, temperatura de Hawking, é proporcional à gravidade na superfície do buraco negro.
Portanto, grandes buracos negros emitem menos radiação do que pequenos buracos negros. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar o vídeo. Até a próxima!